nome é Raiane Carneiro dos Santos, RU 2767-630, do Polo de Monte Santo, na Bahia. Agora eu vou fazer algumas perguntas ao professor Maicon, professor de História da Rede Estadual de Ensino da Bahia. Maicon, você enfrentou alguma dificuldade ou preconceito ao dizer que cursaria História e seguiria o caminho da docência? Sim, né? Porque a educação com fonte de renda até eu ia vir com preconceito, né? E principalmente o curso de História, que é um curso ligado à questão da humanas, né? Que é uma área que foca muito em trabalhar com o social, você entender o outro no seu papel como educador, como pessoa. Então sempre vai ter preconceito quanto docência e quanto ensino de História. Algum professor lhe marcou de forma negativa ou positiva e ao seguir a carreira você utilizou como exemplo a ser seguido ou não? Sim, alguns educadores, né, sempre foram referência, principalmente da área de História, né, e isso sempre ajudou a seguir a área de educador, né, desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio. Você tem algum saber que não te foi passado durante a sua formação e que você só aprendeu com a prática e a experiência em sala de aula? Sim, né? Porque assim, a vivência com os alunos, você aprende muito do universo dos alunos. Então, nem tudo vai estar na faculdade, nem tudo vai estar na escola. Você vai estar aprendendo constantemente com a vivência com o aluno, né? Com o outro. Como a sua identidade e a sua identidade pessoal e as suas vivências em geral afetaram a sua forma de ensino e o que você quer passar para os seus alunos? Assim, a vivência, né, da gente vai afetando diariamente, na vida pessoal, na vida acadêmica, você sempre vai estar gerando saberes. E como você está em um ambiente escolar, você vai interagir com alunos de várias áreas, né, de várias vivências sociais, você vai estar aprendendo cada vez mais. E essas vivências a gente vai levando, passar de aula e pela vida fora, né? Você se adapta aos diferentes tipos de aluno que tem em sala de aula e desenvolve formas específicas de tratá-los dependendo de cada situação? Sim, né? Porque assim, a gente é educador, a gente não vai trabalhar somente com um tipo de aluno. A gente vai ter aluno com várias dificuldades, né? Seja na parte cognitiva, seja na parte de adequação social. Então a gente sempre vai estar pesquisando formas de interagir com esse aluno e tentar trazer um pouco da vivência para que ele aprenda, ou aprenda não, né? Ele possa se inserir no contexto em que a gente está vivendo, além de passar saberes novos para eles, né? Você enfrenta alguma dificuldade em sala de aula? E se sim, por que você acha que isso acontece? Dificuldades sempre teremos, né? A gente pensar que a gente está lidando com seres humanos, né? Então o outro tem uma formação muito complexa. Nenhum aluno é igual ao outro, né? Além dessas dificuldades sociais, né, cognitivas, a gente vai ter dificuldade material, né, que a gente sabe que nós educadores penamos no aspecto material, também na questão de passar o ensinamento para o aluno, né? Então dificuldades sempre teremos. E para enfrentar a gente tem que trabalhar na justa medida, né? Nem de mais nem de menos. O que a gente puder fazer o processo de mediação, ele vai estar fazendo, né? Quando ocorre algum tipo de conflito em sala de aula, como você reage e de qual forma tenta resolver? Assim, quando tem conflitos, né? Falar em conflito de sala de aula, na atualidade é uma coisa presente, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Os conflitos podem, desde um conflito físico até um conflito psicológico, a gente tem que mediar da melhor forma possível, né? E depende da situação, a gente tem que levar às instâncias superiores, né? A questão dos gestores, né? Diretor, vice-diretor, coordenadores, né? Com algo mais grave. E quando é um conflito simples, a gente pode resolver em sala de aula, a partir da conversa, do entendimento, né? Então os conflitos sempre são mediados, né? Da melhor forma possível, né? Então sempre vai ter conflitos. Conversando com seus colegas, você já observou que há alguma dificuldade maior em ensinar história para os alunos? Sim, né? A história, não só a história, né? Como as outras ciências humanas, né? Como sociologia, filosofia, implicam uma dificuldade enorme, né? Porque o nível de abstração é alto, né? A questão do conhecimento hoje é muito abrangente, né? Que nós, com a rede
com as redes sociais, os alunos têm várias informações, né? Então sempre tentar, não é pulinho, né? Tem que ver o cuidado da informação, né? Com essas ondas de fake news, por exemplo. Então as informações têm que ser colhidas da melhor forma possível, né? E a educação das áreas humanas tem essa dificuldade, né? Se você for falar de nível de abstração, aí a dificuldade amplia, né? E por fim, na sua jornada até agora, você já aprendeu alguma lição com seus alunos? Assim, constantemente, né? Os alunos, nossos alunos, o educandos, né? A cada momento de uma aula, eles têm novo aprendizado, né? Porque o ensinar história não é só você transpor aquele conhecimento do livro didático. Você tem que transpor o conhecimento do livro didático para a realidade do educando. E tem coisas que você vai aprender, né? A vivência daquele local que ele vive, né? Por exemplo, um educador ia dar aulas em várias cidades, né? Então você tem que aprender aquela cultura. Porque se você pegar, por exemplo, Descobrimento do Brasil e falar só a linguagem que está no livro, dificilmente o educando vai fazer uma associação com aquele tema com a realidade de hoje. Então, a vivência e o aprendizado em sala de aula para o educador é constante.